Olá, tudo bem? Sou o jornalista Pedro Mendes. Olha, vamos gravar um podcast excelente hoje, porque eu tô com o Dr. Wagner Reis, da Reis Advogados, um dos maiores criminalistas do estado de São Paulo. Você que é ligado aí, quer saber coisas jurídicas, sobre processos, coisas que acontecem no mundo da advocacia, principalmente coisas que acontecem no mundo, no meio criminal, na área criminal. Acompanha com a gente essa entrevista que vai ser sensacional. A tampa da chaleira vai voar. Tudo bem, Dr. Wagner? Que prazer você aqui hoje. Satisfação inenarrável, meu amigo. Bom, muito bom você estar aqui com a gente, porque é uma entrevista que eu estava querendo muito fazer, porque eu sei que você é uma pessoa que tem uma envergadura no meio jurídico muito forte e tem conhecimento de causa pelo seu trabalho, que é fantástico. Muitas pessoas falaram muito bem do seu trabalho e eu quero que você conte um pouco da sua história, da história da Reis Advogados, pro pessoal de casa aí. Ô Paulo, de maneira bastante sucinta, eu sou oriundo lá do norte de Minas, né? Cheguei aqui em meados de 2008, 2009, aqui na Grande São Paulo, trazendo na mala R$300 que minha sogra me deu. Com R$300? R$300. E sempre, desde sempre gostei muito de estudar e sempre focado em estudar, sabendo que estudar é divisor de águas na vida de qualquer pessoa. E mesmo já casado, com uma filha e etc e tal, pagando aluguel aqui, sem apoio de quase ninguém. Ou seja, a duras penas, né? Eu cheguei aí, saindo lá do ensino médio, cheguei aqui e fui trabalhar na Besni, vendendo calçados. A loja Besni, né? Besni, lá no Calçadão. E sempre estudando. E lá eu conheci, vendendo calçado, eu conheci o gerente de vendas de uma loja de móveis, me convidou para ir vender móveis, que é a Marabras. Fiquei por um período na Marabras, mas sempre estudando. Ah, então você começou a trajetória na área de vendas. Na área de vendas. Ou seja, eu tenho a venda em essência. Eu sou um vendedor por natureza. Vendedor nato. Nato. Nasci vendedor e não é diferente hoje. Hoje eu vendo a minha pessoa, vendo o meu serviço e continuo vendendo. Eu acredito que tudo está ligado à venda. Então, de origem muito humilde, né? Fiz a faculdade aqui, passei alguns concursos públicos, mas estudando, e aí passei na OAB, e daí comecei a advogar e estou nessa caminhada aí até Doutor Wagner, por que o exame da ordem é tão temido? As pessoas falam muito desse exame da ordem que quase ninguém passa. Tem a chave, tem o segredo. O problema do exame da ordem é a pessoa, quando ele adentra na faculdade, ele não entende que ele tem esse compromisso com o término da faculdade. Ou seja, começou a faculdade, no primeiro dia você precisa começar a estudar, não para terminar a faculdade, mas sabendo que você vai ter que provar o mínimo de conhecimento jurídico na prova da ordem. Ou seja, a grande maioria da galera começa o curso e vai andando no curso, né? Daquele jeito, na gambiarra, devagarzinho, sem o foco necessário para aquele desafio que é o exame da ordem. Ou seja, a pessoa que começa a faculdade, sabendo que tem esse compromisso, você pode ter certeza que vai passar. Dos concursos da área jurídica que a pessoa vai enfrentar, eu acredito que é o mais fácil. Então da forma que... Desculpa te interromper, já te interrompendo. Da forma que o senhor está passando aqui para nós, o exame da ordem, na verdade, é um divisor de águas para ver quem que é do jogo da advocacia ou não, é isso? É quem está minimamente preparado. A ordem, ela só quer saber se você está minimamente preparado para ser advogado. É só isso. Ou seja, se você teve compromisso com a graduação, a ordem é consequência, você vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu conheci, lógico que eu não vou citar nomes aqui, eu conheci alguns advogados, né, que não passou na ordem, aí é bacharel em direito, né? É bacharel. Alguns bacharéis em direito que eles falaram pra mim que, inclusive até ele comentou comigo uma época que ele queria processar a ordem porque ele já tinha tentado várias vezes passar no exame e não tinha conseguido. Esse assunto é bastante polêmico porque o pessoal bate muito na ordem. Mas a ordem, eu acredito que ela é um funil mínimo, né? Imagina só a quantidade de advogados que nós temos no Brasil afora, mais de 1 milhão e
e 200 mil, salvo o maior juiz. Chega a 1 milhão já? Tem um advogado a cada esquina. Agora imagina só se fosse aberto as porteiras para todo mundo advogar, inclusive os bacharéis, né? Não seria um cenário legal. Não seria agradável. Não daria certo. Principalmente acabar desabonando alguns bons profissionais, sem né? dúvida, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E quando você fazia faculdade já de advocacia, ainda trabalhava com vendas? Trabalhava com vendas. Sempre trabalhando com vendas, fazendo a faculdade, trabalhando com vendas. Qual faculdade que o senhor se formou? Eu na Estácio, do Rio. Na Estácio. A Estácio é uma faculdade bem privilegiada, conhecidíssima, né? Conhecidíssima. É uma das maiores da América Latina. A Estácio, ela tem um know-how muito bom, né? É conhecidíssima, né? Eu vejo muitas pessoas fizeram lá e comentam que é uma faculdade muito boa, né? Eu costumo falar o seguinte, Paulo, que o que diferencia o profissional não é nem onde ele estuda, o que diferencia é ele mesmo. É ele querer fazer diferente, é ele ir lá e buscar o conhecimento, é ele se preparar, porque aí fora o campo é campo de gladiadores. Se não tiver bem ferramentado, você vai tomar paulada, isso é fato. Nessa caminhada de anos para se formar e tal, porque tudo é uma história, né? A gente tá contando aqui, lógico que é um breve relato, porque o tempo é curto. Só que acontece, você começou em vendas. Sim. Foi fazer faculdade. Fazendo faculdade, certo. Casado com família, já filho pequeno? Filha pequena de 1 ano e meio. Filha pequena de 1 ano e meio. Então o cenário... Hoje com 19 anos. O cenário era esse. Isso. Alguma época, algum momento, teve vontade de desistir, parar? Ô Paulo, olha pra você ver, pergunta pertinente, agradeço pela pergunta. Olha só, eu sou um cara tão destemido e a minha força de vontade é tão grande quando eu quero alguma coisa, que eu tinha como objetivo, se amanhecesse chovendo do chão para o céu, eu ia para a faculdade. Só para você ter uma ideia, eu tenho nos 5 anos de graduação, eu tenho 4 faltas. Ou seja, eu estive lá fazendo o curso verdadeiramente. Então, respondendo sua pergunta, nunca passou na minha cabeça a vontade de desistir. Essa é a grande diferença daqueles que chegam em algum lugar e daqueles que não conseguem absolutamente nada, né? A persistência, a força de vontade, resiliência, o vigor, a resiliência. Sem dúvida. Mas isso é notório conversando com o senhor. Nós vemos que você é uma pessoa que transmite muita garra e vontade de fazer o bem para as pessoas que você atende. Esse diferencial, eu acho que mexe com as pessoas, principalmente que as pessoas que te procuram são pessoas que estão num momento muito frágil da vida, né? E existe muita, assim, que eu vou te perguntar, fazer uma pergunta para o senhor muito pertinente também. Muitos advogados, não todos, muitos profissionais da advocacia caem no dilema de terem outras pessoas que não são tão profissionais, que acabam não trabalhando tão legal para aquele cliente, o cliente fica assustado, tal, tem medo de advogado. Acontece muito isso? Isso é do cotidiano, né? A grande maioria das pessoas tem medo, tem receio de lidar com advogado. Essa é uma área que para você andar, para você escalar, você precisa de ter boas indicações. Eu costumo falar o seguinte, que para você ter boas indicações é você prestar o serviço com qualidade. E entender que essa área do direito, a área da advocacia, ela é um trabalho de meio e não de fim. Então, o que eu vendo para os meus clientes? De cara, eu não prometo o que eu não posso cumprir, nem vendo o que eu não posso entregar. Eu vendo ombro no ombro. Tem um problema? Tem. Eu estou te vendendo o meu apoio, nós vamos juntos buscar a solução daquele problema. E vendo isso eu entrego. Força de vontade, garra, profissionalismo, isso aí eu entrego para o cliente. Ou seja, hoje, com toda a saturação que alegam existir no mercado jurídico, eu não consigo atender a minha demanda. As pessoas que me procuram, eu preciso estar funilando para enquadrar exatamente no que eu estou atuando, que é a área criminal. Eu não consigo atender. Essa é a diferença de um grande profissional. Existe uma diferença entre aquele cliente que fala para você que é culpado e você mesmo assim faz a defesa e daquele que você sabe que é inocente?
ou para o Dr. Wagner é a mesma coisa? Ô Paulo, essa é uma questão também bastante pertinente, né? Há essa discussão de como que o advogado atua, se ele tem ciência que o cliente dele tem culpa, tem materialidade e autoria consumada ali, não dá para ser diferente, e o que não tem culpa. Eu costumo falar que eu defendo o pecador, eu não defendo o pecado, né? Se você tem direito, o devido processo legal te atende a ter uma defesa, independente do meu juízo de valor. Se você tem culpa ou não, o meu trabalho vai ser prestado com o máximo de competência que eu puder colocar. Então você não faz juízo de valor nesses casos? Não tem juízo de valor. Não tem juízo de valor. É difícil o cliente bater na minha porta que eu não consiga combinar com ele e pegar o caso dele. É difícil. Existem duas situações em que eu não atuo. De crime que tem que está ligado a idoso e que está ligado a criança. Crime sexual e agressão a idoso, eu não gosto de atuar. São difíceis, não gosto de atuar. Essas são duas questões que, se o cliente me convencer de que, de fato, ele não tem a culpa registrada no cartório, pode ser que eu atue para ele. Se ele não me convencer, ele não vai ter a minha defesa. Porque... Crimes ligados a abuso sexual de criança e crimes ligados a idoso. Acaba sendo uma coisa que mexe muito com o emocional, né? Como demais, você vai defender um crápula demais, que ele cometeu um crime contra uma criança, né? Demais. Eu particularmente falando, esse crime, ele é um crime difícil. Ele é um crime complexo da pessoa, porque queira ou não queira, quem tem filho coloca-se no lugar da pessoa que sofreu a violência. Imagina você que tem seu idoso, seu ente em casa e alguém espancou aquela pessoa ou judiou daquela pessoa ou abusou daquela pessoa. Imagina, coloca-se no lugar daquela pessoa. Então são dois crimes que eu repudio fortemente. Crime ligado à criança e a idoso. Uma pergunta, por que nesses casos de crimes, esses crimes sexuais contra idosos, crimes hediondos, por que a justiça, na grande maioria das vezes, joga para o júri popular, ou seja, joga para a sociedade? Porque parece que a justiça faz com que, nesses casos, né, a grosso modo, até para pessoas que é leiga em casa, parece que a justiça, ela pega o problema que ela teria que resolver e joga para a sociedade em si resolver no júri popular. Por que isso? O júri popular, para ficar bem definido, Paulo, só existe uma situação que envolve o júri popular, que é nomeado um corpo de jurados e que esse corpo de jurados vai fazer o julgamento daquela situação. São crimes dolosos contra a vida. Ou seja, se o indivíduo pratica um crime doloso contra a vida, né? Isso aí vai passar por duas fases. A primeira fase é a fase de conhecimento, onde o juiz vai ouvir provas, etc. e tal, vai abrir espaço para os advogados fazer as manifestações finais e etc. e tal. Se aquele juiz da primeira fase do júri entender que aquele crime é doloso contra a vida e ele pronunciar o réu, daí em diante vai entrar nesse cenário que você falou. Fora disso é justiça comum. Você entendeu? Então, é só nesse cenário que entra o julgamento popular, que é o conhecido júri Mas popular. você concorda comigo que a justiça acaba delegando para a própria sociedade uma coisa que às vezes foge do controle? Porque eu já vi em alguns júris populares assassinos que cometeram crime saírem absolvidos. Mas ali tem toda uma liturgia, Paulo. Ali tem toda uma história por trás, tem toda uma estrutura, tem toda uma dinâmica. Ou seja... não é delegar aquela responsabilidade para a sociedade, mas tem toda uma questão cultural, histórica, jurídica por trás que faz com que, dentro dessa dinâmica que nós vivenciamos hoje, ser dessa forma correto. Então existe um controle. O que tá na lei. Existe um controle, mesmo assim. Sim, sem dúvida nenhuma. Das pessoas serem idôneas, porque não corre o risco de As duas fases é justamente para isso, Paulo. A primeira fase é a fase... que se verifica se a pessoa tem materialidade e autoria na conduta daquele crime que estão imputando a ele. Ou seja, um advogado que vai lá e faz uma investigação de loco, que junta um conjunto probatório,
como naquele caso que você participou, filmagens, etc. Rola a testemunha e convence o juiz, convence a justiça, junto do próprio Ministério Público, de que aquele indivíduo não praticou aquele crime, ou seja, aquilo não vai seguir adiante. Ah, entendi. Não vai seguir adiante. Vai morrer ali, ou numa situação hipotética, aquele juiz, da primeira fase do júri, entende que aquele crime não trata-se de crime doloso contra a vida, mas de uma outra natureza criminal, ele vai pegar o processo e vai remeter para a justiça comum, para um outro juiz. E você competente de casa, que está assistindo essa entrevista, se você precisar de um bom advogado, de um corpo de advogados que te represente bem, a Reis Advogados é uma ótima empresa que vai te assessorar, que vai pegar sua causa. Independente, o Dr. Wagner é uma pessoa humana. Ele vai te atender de igual para igual. Tem pessoas que atendem você, porque a maioria das pessoas que vão procurar advogados, às vezes eles estão, que nem eu falei anteriormente, naquele grande momento de fragilidade. E muitos, infelizmente, não sabem, não entendem nada de lei, porque também não é nossa obrigação saber. A gente que é leigo, por exemplo, eu não conheço nada sobre lei. Mas, para isso que existem os profissionais, sim, que é o senhor que é competente para atuar naquela área. Sim, sim. Uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje é aqueles casos assim, por exemplo, que está na onda agora, aquela bebê reborn, né? Sim. Se alguém procurasse o senhor para defender uma bebê reborn que não foi atendida no posto de saúde, o senhor atendia? Eu ia orientar ele a procurar um psicanalista, um psicólogo, ou, dependendo da situação, um psiquiatra. Então, bebê reborn o senhor não defende? Não tem chance comigo. Não tem jeito? Não tem chance. Eu cuido de humano que tem sentimento, que vive aí essas mazelas do nosso dia a dia. A sociedade cheia de mazelas, né? Então a bebê reborn não adianta vir, que sem chance. Esse não atenderia. Essa aí não. Doutor Wagner, quando o senhor vai fazer o tribunal de júri, que é muito interessante, há uma preparação antes, tanto psicológica como espiritual? O que o senhor costuma fazer? Porque é muito difícil, né? São horas e horas, né? Dias, né? O que eu costumo fazer é estudar bem o caso. Estudar bem o caso, você vai estar inteirado de todos os pontos ali para construir uma boa defesa. E estudando bem o caso, inclusive você vai auxiliar as outras partes que estão ali envolvidas, o próprio juiz, o próprio Ministério Público, porque ali é uma discussão de mérito, se há ou não há culpabilidade, autoria, materialidade, e aí tem um conjunto de fatores que faz aquilo ali acontecer. Então, o que eu faço é estudar bastante o processo. É ler de ponta a ponta o processo, independente da dimensão dele. Eu tenho um processo de 2014, não é isso? Mais de 8.000 páginas. 8.000 páginas? Mais de 8.000 páginas. O senhor tem que ler todas essas 8.000 páginas? É isso que eu te falo. Se você não dedicar, não ler, você vai ser pego de surpresa. O Ministério Público vai te derrubar na curva. É incrível isso. É um negócio que precisa ter preparação. Você precisa de ler, estudar, você precisa de entender qual é o contexto que você está inserido. Afinal de contas, a sorte da pessoa está nas suas mãos. Porque depois da vida, eu acho que o bem mais importante é a liberdade. A liberdade. Agora, você imagina... Se perder a liberdade... A cana que... Ainda mais nas cadeias do Brasil, que são difíceis, né? É uma situação muito precária, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O senhor já deve fazer várias visitas em cadeia, sem dúvida nenhuma, eu não saio de cadeia, eu sou de piso de cadeia, de piso de fora. Ontem mesmo eu estava em uma lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. E as situações ainda das cadeias brasileiras são muito precárias? Como que está hoje em dia? Mudou muito, Paulo. Mudou muito. Ó, até em caso, eu estava com 2 presos lá no DEI que saíram agora no último dia 25. Até que o senhor comentou esse dia, eles estavam optando, a gente estava lutando para a polícia fechar logo aquela prisão temporária, fechar o inquérito, para a gente subir eles para o CDP, se fosse o caso, justamente por causa de estruturação. As cadeias hoje em dia mudou muito, Paulo. Existe uma organização, o negócio está organizado, existe uma cooperação. Se você chega lá sem chinelo, quem tem 2 pares de chinelo vai te doar 1. Se você chegou lá sem um cobertor, quem tem 2 cobertores vai te doar 1. Enquanto sua família não adentrar para levar seu jumbo, levar aquelas coisas do dia a dia, né? Produtos de higiene, etc e tal, você vai ser auxiliado lá dentro. Você precisa de ter comportamento e entender que lá existe uma disciplina. Regras. Existe regra. Seguiu, você vai ficar em paz. Vai correr tudo bem com você. Então aquelas lá. mazelas que
antes, outrora, existiam, né? Que as pessoas morriam de medo, que eram executadas, mortas, estrupadas. Hoje não tem mais isso, praticamente. Ô Paulo, eu não vou falar que não tem, né? Cada caso é um caso, mas, em regra, mudou-se muito. Mudou muito. Se você olhar a estrutura dos CDPs, das próprias penitenciárias, dos CPPs da vida hoje em dia aí, mudou muito de 10 anos para cá. Mudou muito. Em questão de segurança, higiene, limpeza, respeito. Existe casos e casos, né? Mas mudou muito. Mudou para melhor. Apesar de a gente viver uma crescente, o crescimento é grande anualmente falando da comunidade carcerária. Da população carcerária. Outro, né? Cresce muito. E mesmo assim, mudou-se muito. De 10 anos para cá, a estrutura é outra. Doutor Wagner, a cor da população carcerária ainda é soberana preta? Ô Paulo, fica à vontade para falar para você sobre isso e não tenho problema em responder sobre isso. Nós vivemos um sistema judicial extremamente racista, né? Há de se ver, um caso emblemático que foi o caso que você acompanhou, que o meu cliente ele foi levado inocentemente preso pelo fato de ele ser preto e estar numa comunidade. Eu acredito que se ele fosse de pele branca, ele não tivesse ali no local que ele estava, não teria sido levado preso. Então, queira ou não queira, o sistema é racista. Infelizmente, vivemos isso ainda. E detalhe, o que é pior, estatística que machuca. A polícia militar, né, apesar de estar sofrendo uma mutação benéfica, ela está melhorando muito nos tempos para cá, e ser a instituição que mais emprega pretos país afora, ainda é a instituição mais racista que eu entendo ser dentro dessa sistemática jurídica. Se bobear, o cara preto, dependendo do local que ele está e dependendo do horário, além dos tapas, ele vai ser levado preso. É muito importante o senhor falar isso, porque o senhor que tem conhecimento de causa, que advoga, tem o seu escritório, atende os seus clientes e vive a situação, né? Vive a situação, então o senhor fala da realidade do que acontece nos dias de hoje. Realidade vivida. Porque tem muitas pessoas que acham que nós estamos vivendo num país de conto de fadas, e não é assim. Eles fazem sim distinção de pessoas. Sem dúvida nenhuma. Se você chegar agora, vamos citar como exemplo a cadeia aqui de Cotia. Se você chegar lá agora, você não vai encontrar um loirinho dos olhos azuis lá preso. Muito raramente. Isso é muito triste, viu? Não porque não tem loirinho lá. Toda regra tem exceção, mas não tem. Tem um modelo de preso. Ele é etiquetado, ele é modelado. Se você chegar numa audiência de custódia, onde vai ouvir 10 presos numa manhã de domingo, você vai verificar que eles se parecem. Se você chegar lá num CDP da vida, você vai dar-se a impressão de que você está entrando numa comunidade que todo mundo ali dentro é irmão, um do outro, um parecido com o outro. Ou seja, tem uma etiqueta, tem um rotulamento, eles são parecidos. E é isso, é o fato de ser negro num país super miscigenado igual o nosso. Isso é repudiante, isso é doído de falar. Ainda é regra. E por conta disso já devem ter acontecido as maiores atrocidades jurídicas, coisas horríveis já devem ter acontecido por conta disso. Já vivi, já presenciei, e você é prova disso, você viu acontecer uma atrocidade. Porque o reparo de quem fica desculpa te cortar, o reparo de quem fica numa cadeia comendo cana, sem dever absolutamente nada, Agora você imagina o emocional dessa pessoa. Exatamente. Você imagina o psicológico dessa pessoa. Você imagina a autoestima dessa pessoa. É levada à lona. Essa pessoa, você não prende só ela fisicamente. Você com essa ação de prender, de levar a preso uma pessoa simplesmente por causa do local que ele está, por causa da cor que ele está, porque se acha que ele está inserido dentro do contexto criminal, que teve lá distante de onde ele está, só porque ele é preto e ele está numa comunidade, é triste. É triste. É doído. Por isso eu digo para vocês,
Existem ainda os verdadeiros heróis. E hoje nós estamos diante de um deles. Se não fossem esses homens íntegros da sociedade, que estudaram, que advogam em prol dessas pessoas, nós estaríamos perdidos. Porque a sociedade precisa de pessoas como o senhor, que faz bem, que advoga de uma forma justa e honesta e fala a verdade. É o que nós estamos precisando, porque tá tudo tão banalizado. Hoje eles prendem, eles pegam, na delegacia já começa já o preconceito. A pessoa chega lá preta, já é discriminada, não quer saber, já é indiciada, sem ser escutada às vezes, sem ter uma pessoa que as represente. O senhor já pegou muitos casos assim, né, doutor Wagner? Ô Paulo, peguei um caso recente lá na região sua lá, divisa de Cotia com Itapevi, um indivíduo branco numa motocicleta, três outros indivíduos abordou ele, os 3 de capacete, e levou a moto dele embora. Né? E fazendo uma audiência onde uma pessoa foi indiciada como um dos agentes que fez o roubo dessa motocicleta, esse indivíduo apontou de maneira a alegar, não existe dúvida que a pessoa que eu estava defendendo naquela audiência era uma das pessoas que cometeu o roubo. E aí eu a indaguei, mas na hora do roubo todos estavam de capacete? Sim, estavam. Mas como é que você sabe que era ele se ele estava de capacete? Não, mas pela cor deu para perceber. Ou seja, foi ou não foi julgado? Foi julgado. Pela cor. Pela cor. Né? Ainda bem que nós fizemos um trabalho forte para desconstruir a materialidade de autoria que estava imputando contra ele, e ele foi absolvido. Mas foi essas palavras que ele disse. Pela cor, ainda fez assim com o dedo. Pela cor deu para identificar. Agora você imagina que situação. E como fica os familiares? Como ficam as pessoas envolvidas? Porque de repente você coloca um cara, tem o que você consegue absorver, mas e aquele que você não consegue? Paulo, tá cheio, Paulo. Infelizmente, tá cheio de indivíduo condenado, com trânsito julgado, né, sem capacidade de recurso nenhum para, de alguma forma, reverter a situação. Tá cheio. Nossos presídios estão cheios de pessoas inocentes presas e condenadas sem poder fazer nada. Ou seja, tem muito inocente comendo cana na cadeia. Sem dúvida nenhuma. Muito. Fala com conhecimento de causa. Um número gritante. É um advogado criminalista, um advogado bem-sucedido, que lidar com isso todos os dias da sua vida, vive isso 24 horas, porque advogado é 24 horas. Sem dúvida. E tá falando pra gente aqui, em primeira mão, que nas cadeias do Brasil tem muita gente que tá inocente presa. Condenada com trânsito julgado, sem poder de recurso nenhum. Só tem um caminho, pagar a cadeia. Pagar a cadeia. Aí você me pergunta, vou antecipar essa pergunta, mas isso, como é que isso pode, como é que pode acontecer isso? Exatamente. Pode acontecer isso por causa da estrutura. Nós temos uma polícia preconceituosa e racista, num grande número de policiais pretos praticando racismo, olha que absurdo, que constrói, tá cheio de policial bom, mas tem policial ruim, Paulo, cheio. Tem bastante. Preconceituoso. Todas as profissões, né, doutor? Enfim, ele pega o indivíduo ali, desenha um cenário, leva aquilo ali pro delegado, o delegado tá inerte, ele pega a ocorrência, né, imputa o crime, pede pela prisão preventiva do indivíduo, e aí 2 pessoas inertes àquela situação toda, que não viu, que não vivenciou, que não sabe o que aconteceu, simplesmente o Ministério vai denunciar, o juiz vai julgar. E aí a hora que você menos espera, tem sim um inocente preso. O MP, que é o Ministério Público, ele, a via de regra, o relato do delegado ali, a leitura do delegado no caso... É o caminho que ele vai seguir. É só aquele caminho. É o caminho que ele vai seguir. Ele não tem essa obrigação, tá? Deixar claro que ele não tem essa obrigação. A obrigação dele é verificar se o que o delegado está falando se amarra ao verbo, se amarra à lei. E se existe, de fato, a materialização daquele crime que o delegado
precocemente, fala em sede de delegacia. Verificado aquilo, ele teria que denunciar ou não. Mas em regra, dinâmica, eu estou falando da matemática, estou falando de como de fato acontece. O delegado apontou que existe o crime, pediu a prisão preventiva, o Ministério Público vai denunciar. E se você não tiver um bom advogado, o juiz vai te julgar. E detalhe, quando há denúncia, geralmente vem 2, 3 ou 4 policiais como testemunha. A palavra deles lá tem presunção de veracidade contra a sua, que foi pego numa rua sem nenhum movimento, sem nenhuma filmagem para provar que você é inocente. Como é que você vai fazer? A tendência é tomar cadeia. E tá cheio. Eu acho uma deficiência descomunal, é uma deficiência gigantesca. Mas também não consigo trazer para você uma receita diferente. Eu acho que diante desse cenário, precisava de um pouco mais de bom senso. Mas a receita não é diferente porque os juízes, os desembargadores, os promotores, eles são um pouco desumanos ou porque eles já acostumaram já ir por esse caminho? Não, Paulo, não é, a questão não é ser desumano. A questão é que nós temos uma mecânica e eles seguem a mecânica. O juiz, o que eu vejo, o que eu sinto, é que eles são extremamente legalistas. Eles trabalham com base que prega a norma, isso é fato. Porém, entretanto, você tem que entender que ele está lá no gabinete dele, inerte à situação vivida lá na rua. O promotor também está inerte à situação vivida na rua. O delegado também está inerte à situação vivida lá na rua. Ou seja, é a palavra de 2, 3 policiais falando que o Paulo cometeu um crime, que em algumas situações que eu já presenciei não cometeu, apresenta para o delegado coloca no papel e sobe para a justiça, meu irmão. E se você bobear, você vai tomar cadeia. Então, se a pessoa não tiver um bom advogado, uma pessoa que se preocupe com ela naquele caso, que olhe com carinho, a tendência é cana. A tendência é cana. A tendência é cana. E aí permanece... Infelizmente, a tendência é cana. É como eu te falei, tá cheio de inocentes condenados, com trânsito julgado, sem poder de recurso nenhum. Ou seja, só tem um caminho, pagar a cadeia. Agora você imagina, um indivíduo sem dever nada, com uma condenação aí de 20 anos. Dependendo do crime, se é hediondo ou não, ele pagar aí 1/6, 2/5 ou 3/5, enfim. No fechado, imagina o cara com uma condenação aí que, independente de qualquer matemática, ele precisa ficar no fechado 5 anos. Literalmente acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Social, psicológico, afetado, a família. Sem dúvida. Fora as pessoas que julgam, né? Sem dúvida nenhuma. Se torna um ex-presidiário, uma pessoa que puxou cadeia, sem falar, perante a sociedade. Sem falar que nessa condenação posterior ao pagamento da cana, né? Ou seja, ele vai ficar subjugado pela sociedade, possivelmente ele não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, aonde ele chegar, ele simplesmente é um ex-condenado. Aliás, ele é um ex-condenado da justiça. E aí as portas automaticamente se fecham. Se fecham. Se ele não for uma pessoa que tiver uma resiliência e souber se reinventar, tá morto. É aonde que tá principalmente aqui nos grandes centros. Você vê o indivíduo aí olhando um carro, vendendo uma bala na rua, vendendo uma água, vendendo alguma coisa lá no trem. E aí você subjuga, falando, por que não vai trabalhar? Às vezes esse cara tá com as portas fechadas, viu? Não consegue colocação. colocação. Por causa de um mais. BO, inclusive, que ele pagou sem dever. Não tem mais colocação. Dificilmente. Dificilmente. É engraçado porque a mesma sociedade que pede justiça, que quer que a pessoa fique presa para pagar o crime que cometeu, ela, quando ele sai e pagou, ela não abraça. Não abraça. Isso é fato. Não abraça. Isso aí, existe esse preconceito, e esse preconceito eu já presenciei ele inúmeras vezes. Do cara que, depois de cadeia saudada com a justiça, ou seja, ele não deve mais nada, aquela passagem lá não dá espaço para ele comprar um veículo e trabalhar com frete, porque vai precisar do antecedentes dele. Não dá para ele ser Uber, porque no cadastro da Uber vai pedir um antecedente dele. Né? Não dá para ele ingressar numa empresa de segurança, porque isso é uma exigência, ele não ter passagem por nenhum crime. E aí aquela passagem, como é que fica? E aquilo acaba afetando ele psicologicamente, muitos deles acabam caindo no mundo das drogas ou se viciam em bebidas alcoólicas e aí ladeira abaixo. Ou volta pro crime, verdadeiramente falando. Que é realmente uma situação bem difícil. É por isso
Essa latente fala que existe por aí, de que cadeia é, de fato, uma indústria de criminosos. Então a mesma sociedade que pede que a justiça seja feita, é aquela sociedade que é injusta depois que a pessoa pagou o que fez. Que julga. Que julga e julga com mão pesada. Se bobear, essa pessoa não tem mais nenhum tipo de oportunidade. Por isso que você que está em casa, que você está assistindo esse podcast, é super interessante. Às vezes a pessoa nunca passou por uma situação de dificuldade, né, doutor? Sim. Ela nunca teve ninguém preso na família, ela nunca teve nenhum problema de ter que precisar de um advogado. Mas o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso nós trouxemos aqui hoje um dos maiores advogados do estado de São Paulo, um criminalista que tem conhecimento de causa, que está dando uma aula aqui pra gente. Olha, eu quero agradecer por essas palavras, porque a sociedade precisa acordar. As pessoas precisam... Nós estamos vivendo numa sociedade de pessoas hipócritas, que às vezes são preconceituosas, julgam. Por exemplo, essa parada dos presídios, a maioria, a grande população carcerária ser preta, ser negra, é lógico, tem muita gente que fez, aprontou, mas tem muito ali pagando que não deve nada. Sem dúvida. E isso, se não cai na mão de um advogado competente como o senhor, acaba ficando lá 15, 20 anos e morrendo ali. Sem dúvida nenhuma. O senhor já pegou alguns casos que não tinha mais como reverter, que a pessoa te procurou depois, já Paulo, era... o processo é como eu falei, ele é como se fosse uma receita de bolo. Ele é um passo a passo. Né? Se você está inserido dentro de um contexto processual, enquanto não transitar e julgar uma sentença, seja ela de primeira, de segunda ou de terceira instância, dá para você recorrer, dá para você brigar, dá para você questionar. A partir do momento, independente, se for uma sentença de primeira instância, o juiz aqui da vara de Barueri condenou o indivíduo a 15 anos de prisão num regime fechado, né? Que acontece? Queira ou não queira, Paulo, queira ou não queira, ele me cortou o raciocínio da pergunta, Paulo. Eu fiz a pergunta assim, o que acontece? Quando a pessoa, ela te procura, muitas vezes ela foi por um caminho, ela tá na cadeia, exemplo. Você me falou se dá para fazer alguma coisa. Exato, e ela pede para trocar de advogado, você entra no caso depois. Voltando ao raciocínio, se ela tem uma sentença, mesmo que na primeira instância, transitada e julgada, só tem uma maneira dela reverter aquela situação. Ela levar para a justiça uma prova nova, uma prova latente, gritante, de que ela, de fato, não cometeu aquilo. Ou seja, esse procedimento se chama revisão criminal. Tá? Ou seja, o indivíduo toma uma sentença de 15 anos, 20 anos aqui no juiz Acó, aqui no juiz da primeira vara de Barueri, certo? Ele tem um prazo para recorrer. Recorreu? Só para o tribunal. Se o tribunal aceitou ou não, você tem outra ferramenta para recorrer. E dá para você ir andando. Enquanto você não deixar aquilo quieto, para não transitar e julgar, você pode reclamar. Transitou, julgou, não só tem uma maneira de você rediscutir, né? É através da revisão criminal, uma prova nova, latente e gritante. Aí você abre o caso e começa a rediscutir. Fora disso, vai pagar a cadeia de ponta a ponta. E não tem jeito. Não tem o que fazer. Transitou, julgou. Esse é um conselho que eu dou para os meus clientes. Tá de olho no processo. Acompanhar o processo. De ponta a ponta. Exatamente. Tomou uma sentença que não te agradou na primeira instância, apela só para o tribunal. O tribunal desceu um acordo, não te agradou, dependendo eu estou falando da área criminal, mete um recurso especial. O tribunal não subiu, mete um agravo, só para o STJ. E vai andando. Você até o STF. Enquanto você tiver força, você vai lutar. Quando a pessoa é condenada, fica presa, ficou presa, e ela cumpre a sentença, só que ela sai, ela cumpre uma parte só, e ela fica em regime semiaberto, certo? O que acontece? Ela tem a vida normal ou ela precisa... Ela tem que tomar cuidado para não voltar para a cadeia, ela tem que cumprir algumas coisas. Ela precisa seguir alguns quesitos. Você está falando da progressão penal. Exatamente. Ou seja, o indivíduo tomou uma pena, independente, a depender da pena, na verdade.
Se dependendo da natureza criminal, ela vai sair, dependendo não só da natureza criminal, mas se ele é primário, bons antecedentes, etc e tal, ele tomou aquela pena. Ele cumpriu o percentual mínimo exigido, ou seja, ele preencheu a questão objetiva do caso, que é o pagamento da cadeia, 1/6, 2/5 ou 3/5, depende. Ele vai sair e aí ele vai ter que cumprir algumas exigências. No alvará de soltura, o juiz vai falar para ele, ó, eu não quero que você saia da comarca por mais de 8 dias, eu não quero que você saia na rua entre 10 e 5 da manhã ou 6 da manhã, eu não quero te ver em prostíbulo, eu não quero te ver em boteco. Quebrado alguma dessas exigências, ele volta e tem que pagar o resto que deve. E acontece muito, é corriqueiro? Demais, Paulo. Paulo, você não tem noção quando isso aí acontece. Eu lembro de um caso, inclusive lá da sua cidade, Itapevi. Eu fui visitar um preso, Samuel Juiz, numa quarta-feira, ou foi numa terça-feira, e eu tinha já uma ideia de que o alvará dele, de soltura mesmo, para ele responder o resto da cadeia que ele devia em liberdade, ia cantar. Até na sexta-feira, mais ou menos, ia cantar. Ia sair o alvará de soltura dele. Fui lá conversar com ele, falei, ó, vai sair seu alvará de soltura e etc e tal. Só que na terça-feira posterior, ia ter aquela saidinha. Não lembro que data que era, mas ia ter uma saidinha. E aí eu aconselhei ele, eu falei, ó, não saia. Se não cantar sexta-feira, no início da semana vai cantar o alvará. Então o meu conselho é não sair na saidinha, porque ao retornar, vai que um ônibus fura um pneu, o trem dá um problema aí que não chega aqui no horário. Ele tinha que chegar lá às 10 da manhã, só o juiz da outra quinta sair. Ele ia sair numa terça e voltar na outra terça, ou ia sair na quinta e voltar na outra. Tinha que estar lá 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. E aí quando foi na terça, ele saiu. Certo? Na parte da manhã. Quando foi à tarde, o alvará dele saiu. Certo? Segurei o alvará, mandei para ele, ó, fique esperto, volta no horário, que você vai voltar, ou era terça ou era quinta-feira, eu vou lá protocolar o alvará, para você tomar a rua. Era para chegar lá às 10 da manhã, ele chegou às 2 da tarde. Meu Deus. É uma questão disciplinar. No mínimo, vai aumentar mais 6 meses aí na cadeia. Foi o que aconteceu. Não o alvarazão na mão não saiu. Tá cheio. E acontece por displicência, ou que a pessoa não tem compromisso. Falta de compromisso com ele mesmo. Falta de compromisso. Falta de compromisso com ele mesmo. E tá cheio, meu irmão. É o que não falta é meu telefone tocar nas madrugadas aí, o indivíduo quebrando quesitos exigidos pela justiça. A 7 Reis Advogados, o senhor trabalha sozinho ou tem um corpo de advogados? Eu tenho uma galera que me acompanha fisicamente, que está presencialmente no meu dia a dia. E tem outra galera que trabalha de forma remota. Eu tenho advogados em Minas, eu tenho advogados no Paraná, eu tenho advogados em João Pessoa, não é isso? Recife, tem advogados espalhados pelo Brasil afora. Então, se o senhor quiser procurar, alguém quiser procurar Reis Advogados, ele tem assistência aí em vários lugares do país, Qualquer canto do país, qualquer canto. A gente tem processo no Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente tem processo... O senhor tem um site lá, né? Qual que é o site? Tem, tudo bonitinho. 7 Reis Advogados. 7 Reis Advogados. 7 Reis Advogados, você vai nos encontrar. Para quem quiser procurar 7 Reis Advogados, quiser conversar com o Dr. Wagner, tiver algum problema jurídico, tiver precisando de um auxílio de algum processo, tiver com um problema de preso, né? Alguém foi preso, aconteceu uma situação, porque, infelizmente, as coisas acabam acontecendo, sim, né? Sim. E, porventura, às vezes naquela hora, naquele momento, a pessoa não tem ninguém para correr. Sem não dúvida. Conhece um profissional. A maioria das pessoas são pessoas muito humildes, né? E às vezes não consegue. Ou outras pessoas são abastadas também, mas não tem um advogado de confiança. Não tem. Porque as pessoas que são abastadas também, elas também têm um grande problema que se aproxima muita gente para tomar o que elas têm. Sem dúvida. Exatamente. Então, quanto a isso, procure um advogado de confiança. Dr. Wagner está aqui. Dr. Wagner, olha, foi muito gostoso. Pena que a gente tem pouco tempo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, desse algum toque, o que o senhor quer falar para a sociedade aí, para os advogados, para a carreira. Fala um pouquinho para a gente aí. A carreira é uma carreira que você precisa ter resiliência, não tem jeito. Você precisa de se construir, reconstruir diariamente, precisa estar sempre atento aí com as mudanças normativas, precisa estar atento aí com o contexto social, histórico, você precisa estar atento com a vida, na verdade, né?
E para a galera, isso para os advogados. E para a galera na rua, sempre atento a não facilitar com essa mecânica que a gente dá o nome de justiça. A justiça, eu confio muito nela, mas desconfiando, por causa da mecânica. A mecânica é falha, ela é instituída por pessoas e pessoas são falhas, não tem jeito. Então é ficar atento, ficar esperto, não dar chance para o azar. Uma última pergunta, que é muito interessante, para a gente encerrar. Por que eles aumentaram a pena desses crimes contra mulheres e os crimes, em vez de diminuir, aumentaram mais? Ô Paulo, nós vivemos uma sociedade extremamente machista. E é uma característica que eu percebo, que eu venho percebendo, é que esses movimentos feministas aí, eles eu não sou contra, tá? É para deixar claro que eu não sou contra nenhum movimento de progresso, de liberdade, eu sou extremamente a favor. Mas esses movimentos aí, ele, de certa forma, deixa a comunidade feminina meio que mais abravadas. Então, tem muita coisa que acontecia antigamente, né, que se resolvia ali conversando, etc e tal. Exatamente. É exemplo de um casal. Hoje não, hoje é os dois armados. É a mulher com o contexto feminista dela e de liberdade de um lado e o homem com o machismo do outro. E aí acaba acontecendo as grandes tragédias. Acaba acontecendo essas tragédias que a gente vê por aí. Eu sou completamente a favor. A mulher a independência. Busca a independência dela, a liberdade dela, mas a hora que ela bate com o homem no tete-a-tete, sem saber da condição física dele, acontece isso. Meu conselho é nunca partir para agressão contra o homem. Você não sabe, de fato, quem é ele. É verdade. Ao mesmo tempo que as mulheres estão empoderadas, que também é justo, até pelo preconceito que elas sofrem. Demais. É justo que elas sejam empoderadas sim. Há um outro lado também de algumas que se aproveitam desse momento. Sim, sim. E acabam se crescendo muito. Não que seja culpa delas, porque agredir uma mulher é uma atitude... Não tem justificativa. Não tem justificativa. Só que isso acaba que muitas mazelas, quando há o conflito, acabam acontecendo, Sem né? dúvida. A mulher, o meu conselho é nunca medir força física com o homem, né? E a grande maioria dos casos que eu vejo, que eu entrevisto e que eu me envolvo juridicamente falando, o cara perdeu o controle. Às vezes a mulher ela vive com um homem aí 10, 15 anos e ela não conhece ele. E aí ela parte para agressão para cima dele, ele perde o sentido, né? Perde o controle. Daí a pouco ele está agindo como se ela fosse um homem também. E a sociedade está mais agressiva, né, doutor? Essas merdas que a gente vê por aí. A sociedade está mais agressiva, não está? Demais. Muita falta de paciência, tá difícil. Por que tá essas mudanças? Na sua opinião, de um advogado conceituado, por que esse mundo está tão bagunçado assim? Ô, Paulo, eu acho que essa corrida cotidiana na busca do meio de sobrevivência, na busca do progresso, do dinheiro, do business. Do dinheiro, isso aí vai minando a paciência do indivíduo. E daí a pouco ele está em vias de fato por causa de um indivíduo que buzinou na traseira do carro dele, por causa da pancadinha que você deu na traseira do outro carro, por causa da maneira que você estacionou no seu condomínio. E isso aí vai minando e acontece essas tragédias que a gente vê por aí. Realmente, é difícil e eu acho que nós precisamos, como sociedade, de entender, muitas vezes, o problema do outro, né, doutor? Sem dúvida. E como o senhor é um advogado conceituado, uma pessoa que trabalha em prol da sociedade, porque são pessoas como o senhor que, na verdade, são os verdadeiros heróis, sabia? Eu digo que as pessoas... Às vezes a pessoa fala, não tem herói. Herói é quem está lutando pelos nossos direitos. E tem pessoas lutando de verdade pelos nossos direitos. O advogado, a função do advogado é proteger o seu cliente. É que a justiça seja feita.
Alguns são mal profissionais, mas tem em várias áreas mal profissionais. Sem dúvida. Mas tem aquelas pessoas que exercem com carinho, com amor, que nem o senhor falou no começo da entrevista, que começou como vendedor de loja, e eu sou vendedor também. Eu sei que ser vendedor não é fácil. Não é fácil. Porque vendedor, ele sofre com muitas negativas, ele tá de cara com opressões, objeções. Então, ele sofre muito. Então, sem dúvida. Eu fiquei muito contente em saber da sua trajetória, que começou como vendedor, se formou, é um grande advogado, advoga de uma forma muito lúcida e com clareza para os seus clientes, né? Porque hoje em dia é difícil as pessoas serem claras umas com as outras. E eu queria que o senhor deixasse um recado para a sociedade, o que eles precisam fazer para que vivam melhor em termos jurídicos. Ô Paulo, é como eu disse, né? A justiça ela tá aí para nos servir, né? Mas evitar estar inserido dentro de qualquer contexto criminal é bom, porque nem sempre a gente consegue entregar o que a gente quer de fato entregar. Exatamente, né? Na condição de advogado. Ou seja, você está inserido dentro de um contexto criminal, se vacilou e colocou seu pé na seara criminal, são muitas pessoas para ditar seu futuro daí em diante. E é por isso que eu falo que eu confio muito na justiça, mas desconfiando. Por quê? Por causa da mecânica. E a mecânica, ela é desfavorável. É muita gente em cima de você, te julgando, te subjugando, né? Apontando o dedo e você sozinho para se defender. Ou seja, a grosso modo falando, você tem dentro dessa sistêmica a polícia, você tem um delegado, você tem um Ministério Público e um juiz para te apontar o dedo e para te julgar. E você tem o dever de se autodefender. Ou seja, o que eles apontarem contra você, é você que tem o dever de provar o contrário. Então fuja o máximo possível. Sai do problema. Se distancie de qualquer contexto que pode te levar a responder um processo criminal. Eu quero agradecer hoje a presença do senhor aqui. Queria dizer que nós vamos fazer outras entrevistas, porque o tempo é curto e eu acho que você tem muita coisa para passar para os telespectadores, para as pessoas que vão assistir em casa, para o pessoal da internet. O senhor é uma pessoa que tem uma sabedoria muito grande na área jurídica e a gente precisa ouvir mais essas pessoas, porque as pessoas precisam aprender lições na vida. E eu creio que o senhor é um grande professor para dar essas lições para as pessoas, principalmente para o pessoal que é leigo, que não tem instrução nenhuma e que precisa de uma orientação jurídica. Então, Reis Advogados, pode falar aí o que o senhor quiser falar para encerrar. Sempre à disposição, Paulo. Grato aí pelo espaço, precisou da gente, estamos de portas abertas. Estamos aqui na Alameda Rio Negro, 1030, pode bater na bota que no mínimo um café vai sair lá. Alameda Rio Negro, 1030 Alphaville. Exato. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.